A gente volta para lá justamente para entender um pouquinho mais de como está sendo essa primeira noite de Anderson Torres. Primeiro, no 4º Batalhão e, acima de tudo, também quais são os próximos passos, Theo. Vamos lá, explica para a gente, traz para a gente todos esses detalhes. Enfim, o que a gente pode esperar, acima de tudo, agora desses próximos passos de Anderson Torres, Existe muita expectativa, principalmente a respeito do depoimento dele. Exatamente. Renan, bom dia para você, um ótimo domingo para quem nos acompanha. Anderson Torres chegou ao Brasil ontem pela manhã, por volta das 7h20 da manhã, ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília, onde era aguardado por agentes da Polícia Federal que apresentaram a ele a ordem de prisão pedida pela Polícia Federal e determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é o relator dessa investigação que tem como alvo Anderson Torres. Mas agora, não só Anderson Torres. Desde sexta-feira, Anderson Torres, Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal, o ex-secretário de Segurança interina do DF e o ex-comandante-geral da Polícia Militar. Anderson Torres, então, chegou ao Brasil ontem, estava nos Estados Unidos em férias, principalmente quando tudo aconteceu há uma semana, quando houve uma invasão, depredação e, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, tentativa de golpe e de ruir o Estado Democrático de Direito e a democracia, Anderson Torres estava fora do Brasil. Ao longo da semana foram dadas determinações a pedido da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República, e Anderson Torres chegou ao Brasil, se entregou às autoridades e veio conduzido pela Polícia Federal até a Polícia Militar. A gente está no 4º Batalhão. No 4º Batalhão da Polícia Militar aqui no Distrito Federal, fica em Guará, uma região administrativa a cerca de 15, 20 minutos do centro da capital federal. Anderson Torres está, nesse momento, no Batalhão de Aviação Operacional, aquele prédio que fica ali atrás desde ontem, quando chegou aqui. A primeira medida que foi tomada é uma medida protocolar, foi a audiência de custódia. Veio um juiz auxiliar do gabinete de Alexandre de Moraes para ouvir Anderson Torres. É uma medida protocolar porque serve para analisar a regularidade, a legalidade e as condições da prisão. Anderson Torres estava acompanhado da defesa dele, dos advogados dele. Houve também a presença de membros do Ministério Público, é como normalmente funciona. Ele deve continuar por aqui até que haja uma nova determinação do Supremo Tribunal Federal na figura de Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso envolvendo o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Lembrando, ele foi preso por uma determinação de Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido feito pela Polícia Federal, que viu elementos de omissão e de inação na atuação dele como secretário de Segurança Pública. Anderson Torres, que estava fora do Brasil e teve o trabalho, na verdade, representado pelo secretário de Segurança Pública interino, que também passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Em linhas gerais, Alexandre de Moraes diz na decisão dele que determinou a ordem de prisão de Anderson Torres a pedido da Polícia Federal, dizendo que, nas palavras de Alexandre de Moraes, que os atos terroristas que a gente viu no último domingo foram possibilitados por uma omissão ou uma inação das autoridades públicas, entre elas Anderson Torres. Daí a necessidade da prisão dele, que foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido feito pela Polícia Federal. Houve também busca e apreensão na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, onde foi encontrada aquela minuta de uma tentativa de reverter o resultado da eleição. Enfim, tudo isso é consequência do que aconteceu no último domingo e uma movimentação na justiça com relação às autoridades. A gente contou aqui ontem, ao longo da programação, na sexta-feira, ao longo da programação, das linhas de investigação envolvendo as autoridades, aí um núcleo político de quem deveria fazer a segurança, e também dos participantes, dos golpistas, dos vândalos e criminosos que invadiram a Praça dos Três Poderes, invadiram os prédios públicos e fizeram a depredação do patrimônio público. São algumas dessas linhas de investigação que vêm sendo tocadas pela Justiça, e Anderson Torres agora, aqui no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, aguarda uma nova determinação de Alexandre de Moraes para saber o futuro dele, se ele vai ser deslocado para um outro presídio, se ele continua por aqui,
quando será o depoimento dele prestado às autoridades e também se há uma possibilidade de ter uma flexibilização da prisão. Tudo isso a gente vai saber ao longo dos próximos dias, das próximas horas, com uma nova determinação do ministro Alexandre de Moraes, Renan. Uma questão que eu queria discutir com você é com relação a essa preservação da imagem de Anderson Torres, que a gente acompanhou ao longo da nossa programação aqui, e esse foi um trabalho exaustivo por parte da defesa de Anderson Torres e ficou muito claro nessa cobertura. Dificilmente, ou a gente não viu Anderson Torres em nenhum momento. Houve até alguma hipótese de que a defesa dele tentou, de certa forma, ir com os comboios, indo para um lugar, indo para um outro, tentando despistar. Mas eu acho que agora, a gente aí, em frente ao batalhão, a gente tem certeza que ele está aí, obviamente, passou a noite, você acabou de trazer todas essas informações. Mas um ponto que eu queria discutir com você é assim, agora não vai ter mais como a defesa blindar a imagem dele, uma vez que, se a determinação da Justiça for transferi-lo para algum outro ponto, alguma outra, ou até mesmo a sede da superintendência, a imprensa inteira vai estar aí e vai conseguir flagrar essa imagem, né? Vai, mas é importante isso que você falou, Renan, porque houve de fato ontem, e quem acompanhou aqui na CNN viu isso, houve uma tentativa de despistar o rumo dele. Uma parte do comboio da polícia seguiu com destino ao complexo da Papuda, onde ficam criminosos de alta periculosidade, onde ficam criminosos comuns, para que parte da imprensa seguisse esse comboio da polícia. Quando o outro comboio se deslocou aqui para o 4º Batalhão da PM no Guará, para essa unidade em que Anderson Torres de fato está. E a confirmação, obviamente, veio depois com o despacho de Alexandre de Moraes, determinando a realização da audiência de custódia, designando um juiz auxiliar do gabinete dele para vir justamente para o batalhão de aviação operacional da PM aqui no Guará, onde aconteceu 12h30 de ontem essa audiência de custódia por videoconferência com a presença do juiz e também do advogado de Anderson Torres aqui onde a gente está nesse exato momento. Mas, de fato, houve uma tentativa de preservar a imagem, um inquérito que tramita sob sigilo também. Poucas informações vêm sendo divulgadas até o momento, mas, de fato, houve uma tentativa de despistar a imprensa que buscava fazer uma imagem. Foi tudo feito de maneira muito discreta e de acordo com fontes da Polícia Federal e também da defesa de Anderson Torres, de maneira tranquila. Ele chegou, se apresentou, não houve imagem desse momento porque houve uma tentativa de blindar e de poupar a imagem dele, que veio encaminhado então para esse batalhão da Polícia Militar aqui no Guará, Renan.